Então, pessoal, primeiro de tudo, queria, dizer boa tarde a todos, dizer que tem um tempo que a gente não faz o fórum das DCNs, a gente fez o último em abril, porque, como todo mundo sabe, a vida está bem agitada para todos e tivemos bastante dificuldade com os meses maio e junho, mas cá estamos nós e não poderíamos retomar de uma forma mais agradável, mais significativa do que com o convite feito hoje, e aceito pela professora Rosa Virgínia para estar conversando conosco sobre como a gente mesmo combinou, um pupurri de todas essas terminologias, todos esses desafios que nós temos tido como professores do ensino superior e entender esse cenário que tem se apresentado diante de nós. Não é um cenário simples, e nós temos cada vez mais percebido que alguns professores, inclusive, ficam muito assustados com esse desafio, com a qualidade do desafio que a gente tem pela frente, de mudar paradigmas, de mudar a nossa forma de ensinar, de mudar a nossa forma de interagir com até aspectos legais. Hoje a professora Rosa vai falar também um pouco sobre curricularização da extensão. São tantos desafios, mas a gente está trazendo vocês aqui hoje para discutir isso com leveza. A expectativa, e eu já estou fazendo aí os cursos da professora Rosa, já tenho essa percepção de que ela consegue falar disso com muita leveza. E é tudo que a gente está precisando num momento tão desafiador, tão difícil, com tantas questões. Hoje mesmo conversávamos aqui na universidade, poucas são as famílias que não são profundamente afetadas nesse momento, então não é um momento simples, mas ao mesmo tempo é com resiliência e com boa vontade, disposição, vontade de aprender, vontade de seguir em frente, dando o nosso melhor, que a gente vai vencer os desafios que se apresentam nesse momento na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Então, antes de apresentar a professora Rosa, eu gostaria de agradecer mais uma vez à Universidade de Vassouras. A Universidade de Vassouras nos cede, há mais de um ano, uma sala empresarial, e eu agradeço à Universidade de Vassouras mais uma vez, na pessoa do Paulo Tong, que é a pessoa que viabiliza para nós essa sala. Hoje, a sala 41. Vou apresentar a professora Rosa Virgínia e depois passar a palavra à professora Maria José, professora Maria José de Sena, que é a nossa presidente da Comissão Nacional de Educação e Medicina Veterinária, da qual eu tenho feito parte, e agradeço muito a confiança dela, pelo convite e por me permitir desenvolver esse trabalho na Comissão de Educação, junto com ela e com uma equipe maravilhosa. Então, vou falar rapidamente sobre a professora Rosa Virgínia. A professora Rosa Virgínia, ela é doutora em Educação, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, especialista em Filosofia, pós-graduanda em Design Educacional e graduada em Direito. Fundadora da Fabricante de Ideias Consultoria Educacional. Se você não conhece a Fabricante de Ideias, você deve conhecer. E aqui vai um marketing feito, um merchandising que não foi solicitado, mas é imperdível, porque a maneira como eles apresentam o conteúdo é muito desafiadora e, ao mesmo tempo, muito estimulante para nós. Então, eu queria agradecer muito a professora Rosa pelo convite. Antes dela iniciar a sua apresentação, eu vou agradecer também a presença de todos vocês, aos professores do fórum, aos coordenadores de curso do país todo e aos professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro que atenderam ao nosso convite para o fórum docente do nosso instituto. Vou passar para a professora Maria José também fazer a sua saudação. Obrigada, professora Miliane. Boa tarde a todas e a todos. Seja bem-vinda, professora Rosa. Satisfação enorme recebê-la aqui no fórum. Quero dar as boas-vindas a todos e todas que aqui estão, coordenadores de curso, professores, enfim, todas as pessoas que têm interesse pelos temas que permeiam a educação superior do nosso país e principalmente aqueles temas ligados às nossas DCNs, do curso de Medicina Veterinária.
Então, eu quero desejar a vocês uma excelente palestra. Eu sei que todo mundo vai sair daqui maravilhado. A professora Miliane já me passou essa informação, né, professora? Todo mundo vai sair daqui muito feliz com a palestra da professora Rosa Virgínia. E a gente está aqui, professora, para receber com muito carinho, né? E desde já eu já agradeço e já desejo a todas e todos uma excelente palestra, uma excelente tarde. Muito obrigada pela atenção, professora Miriana, é com a senhora. Passe, então, para a professora Rosa. Muito obrigada. Professora Rosa, fique à vontade, tome o tempo que desejar, faça a dinâmica que achar melhor. Nós estamos aqui interessados em ouvi-la e aprender o máximo possível. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, eu vou compartilhar minha tela, tá bem? Desde já eu quero agradecer a recepção, porque dá sempre um frio na barriga, né? Quando você fala, nossa, vamos fazer uma palestra, e você não conhece as pessoas, mas depois desse banquete que nós realizamos aqui no início, eu já estou me sentindo super em casa, então tá bem tranquilo. Beleza, então vamos começar a brincadeira. Então é um prazer enorme estar aqui, já estou me sentindo em casa, já nos refastelamos aí com um banquete inicial com comidas do Brasil inteiro. A professora Miliane também já me apresentou, só vou contar aí que as 3 coisas que eu acho que melhor me definem são ser mãe especial, ser cronista e ser podcaster. O resto tudo eu fui, né, angariando ao longo da minha formação, mas essas 3, acho que se tivesse que colocar palavras-chave num artigo sobre mim, acho que essas 3 palavras-chave resumiriam bem. E para que a gente inicie a brincadeira, eu dividi a apresentação em 3 itens. Primeiro, eu vou falar com vocês sobre o ensino superior e os contextos de mudança. Vou provocá-los em função da própria temática que eu trouxe para vocês, que é esse jogo de palavras entre imigrantes e refugiados, explicar a razão desta provocação e, a partir desta provocação, discutir a respeito de mecanismos de apropriação ou passaportes, como eu chamei posteriormente. Para a gente começar a falar do ensino superior brasileiro, eu trouxe algumas características, haja vista o ensino superior ser o meu espaço de pesquisa já há mais ou menos 6 anos. E a primeira coisa que eu trago para vocês é o artigo 43 da LDB, que define quais são as finalidades do ensino superior, que é uma coisa que muitas vezes o docente do ensino superior, quando ingressa, ele sequer tem esta noção de que esse objetivo já está pautado pela LDB. Então, ele traz por finalidades criação, desenvolvimento, difusão e preservação do conhecimento científico sistematizado na sociedade, mas ele não tem a ideia de fomentar exclusivamente o ensino técnico ou o trabalho técnico, como muitos docentes do ensino superior imaginam, e muitos docentes do ensino superior, quando da sua inserção na sua atuação, têm um olhar muito voltado para a área técnica. Isso converge absolutamente com a maneira como nós somos formados, tá? Mas o ensino superior tem sim uma vocação que muitas vezes é pouco mencionada ou é pouco tratada, que é a formação intelectual e cultural do sujeito, para além da sua formação técnica, e essa previsão, portanto, já está aí desde 96. Nesse mesmo sentido, nesses mesmos termos, eu trago para vocês o perfil que a gente tem de docência hoje no Brasil. A gente tem uma inserção do docente do ensino superior independente da formação docente. Esse sujeito, quando ele é inserido, por exemplo, numa instituição privada, o fator de maior valorização é a sua experiência de mercado. Se o cara for experiente no mercado, ele tem muita chance, no Brasil, de ser inserido na docência do ensino superior privada. A questão da titulação, ela oscila bastante, especialmente as instituições públicas valorizam a titulação, e a gente vê, por parte das instituições privadas, uma indas e vindas em relação à titulação. Por exemplo, quando são avaliados pelo MEC, há um resgate dos professores com titulação. Instituições que querem ampliar, por exemplo, seus campos, eles tendem a contratar
titulados, desde que atingir o limite, eles não têm essa preocupação. A gente tem poucas instituições privadas com uma real preocupação no que diz respeito à titulação e à pesquisa, como deveria ser. Enfim, a aprovação em concurso público está adstrita às instituições públicas, como é conhecimento de todos, e é preciso a gente entender também essas características para a gente conseguir, de fato, fazer uma análise crítica de todo o cenário. Além disso, a gente tem, dado todas essas perspectivas, uma baixa familiaridade docente com quaisquer estratégias didáticas, e especialmente as estratégias que dizem respeito à avaliação. A avaliação é um calcanhar de Aquiles para a maioria dos cursos, com alguma exceção em algumas licenciaturas, mas ainda assim a gente tem problemas importantes com a avaliação. A didática, até então, era tratada basicamente como aula expositiva, até bem pouco tempo usava-se aí um ou outro equipamento, como um PowerPoint, às vezes até como uma muleta de sala de aula, mas enfim, a gente vê que essa baixa familiaridade com a prática docente, embora o sujeito atue como docente, é uma pauta constante, inclusive nós estamos aqui hoje exatamente por essa razão, para fazer essa análise. Tem uma outra característica que impacta gravemente o ensino superior brasileiro e que para muitas pessoas isso escapa, que é o fato de que nós não temos tradição em ensino superior, nós fomos na América Latina o último país a abrir uma instituição denominada de ensino superior, lá por volta de 1891, alguns autores falam em 1888, mesmo assim é tardio em relação à América Latina, mas além disso, além da gente ter uma instituição que é fundada tardiamente, a gente tem uma instituição fundada tardiamente e que, basicamente, quase ao mesmo tempo, faz uma oferta de educação superior pública e também privada, na mão ali dos grupos religiosos, notadamente dos jesuítas. Então, essa estruturação baseada nessa dicotomia público e privada faz parte da genética, digamos assim, faz parte do DNA do ensino superior brasileiro e precisa ser observado e precisa ser cuidado com muita atenção. Haja vista a gente ver como um todo o ensino superior em sede privada está hoje na mão de grupos que têm uma preocupação muito mais de cunho econômico do que de cunho pedagógico, de cunho educacional, de cunho social, e isso nos levanta uma questão muito importante, porque a educação superior é, sem a menor dúvida, o lugar onde a gente tem o nosso capital intelectual social, e se a gente quiser, de fato, tornar o nosso país um país que consiga construir a sua autonomia, né, para além de qualquer outra coisa, a gente precisa olhar para o ensino superior com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção. E aí eu trago os dados do censo para deixar a gente mais preocupado ainda. O censo de 2019, publicado ano passado, diz que mais de 80% das instituições estão no ensino privado. Dessas instituições, 75%, pouco mais de 75% de matriculados estão na mão dessas instituições, mas essas instituições têm apenas 51% dos docentes em exercício. Isso significa dizer que há não apenas um sucateamento da docência, mas também há um deslocamento da docência, haja vista a docência não estar mais vinculada com o monitoramento, com a condição de qualidade da sala de aula, como deveria. Esse número é muito discrepante se você parar para pensar que são 75% para 51%. Além dessas características que eu apontei para vocês, a gente tem outros contextos de mudança, porque até então eu trago para vocês características
que são até de cunho histórico, que são de cunho genealógico do ensino superior e da sua constituição. Mas, de uns 10 anos para cá, a gente tem observado outras características. Entre essas características, uma grande mobilização, uma grande revisão dos processos da docência, um impacto sentido muito grande, sem a menor dúvida, da sociedade de informação, como nós veremos há pouco, mas a pandemia acabou provocando uma verdadeira revolução, ou um apressamento dessa revolução, e a Associação dos Docentes da USP fez um apanhado geral e trouxe questões que todos nós sabemos, alguns de nós sentimos na pele, mas todos nós precisamos problematizar. Primeiro, o número incrível de professores que foram demitidos do ensino superior, haja vista a pandemia, haja vista o número de instituições privadas que estão aí nesse setor, haja vista a crise econômica, haja vista a crise sanitária, mas muitas vezes todas essas características serviram, na verdade, de muleta para a gente ver um processo de sucateamento que já vinha acontecendo. Por exemplo, ficou muito claro que algumas instituições utilizaram de sobreposição de turma para demitir professor. Por outro lado, houve um enorme volume de trabalho com a abordagem remota, sem que os professores tivessem tido tempo hábil de se capacitar. Nenhum de nós, nenhuma instituição estava pronta em 2020 para atuar daquela maneira, mas ainda assim houve um volume aumentado de trabalho, sem a menor dúvida, e diminuição do valor de hora-aula atribuído, independente da titulação. A própria ADUSP traz relatos de professores com doutorado que são contratados com um valor de R$18 a hora-aula. Tudo isso pode parecer distante da realidade, por exemplo, de um professor de uma instituição pública, mas nos toca profundamente como docentes do ensino superior, porque isso fala de um processo de desvalorização docente e que contamina, sem a menor dúvida, a nossa atuação em sala de aula. Faz a gente refletir em que medida a docência, de fato, nos realiza não só profissionalmente, mas, de fato, de que maneira a gente pode tornar a docência um processo, um lugar, um trabalho que volte a ser valorizado como deve ser. Uma série de outras características já tem sido observada, e tem um artigo que eu escrevi há alguns anos com o professor Pedro Gorren, que a gente vai falando do ensino superior e vai trazendo essas características, e eu tomei a liberdade de trazê-las aqui para discutir com vocês. Mas a principal dessas características é, sem dúvida, a mudança do perfil discente, que já vem sido sentida por todos nós que estamos na sala de aula a partir ali de 2010, mais ou menos. A gente começa a ver que as camadas sociais mais carentes começam a chegar no ensino superior. A gente começa a perceber que os egressos do ensino médio estão com menor domínio de habilidades básicas. A gente começa a ver o surgimento de cursos tecnológicos, portanto, carreiras com um apelo prático muito mais forte do que as carreiras tidas como mais tradicionais. A gente começa a ver instituições com o ethos mercantilista, então elas são verdadeiras corporações de ensino e não instituições educacionais. A gente começa a ver, de uns 10 anos para cá, a inserção dos nativos digitais no ensino superior, e a gente começa a ver o avanço das tecnologias portáteis em rede. Então, se lá em 2010, 2008, a gente estava dando aula, a gente, inclusive, às vezes proibia o aluno de usar celular em sala de aula, aquilo não era admissível, aquilo não era possível, né? Quando a gente começou a ter internet na sala de aula, a gente falava assim, olha, o sinal não é tão bom, mas quem sabe você conseguir o sinal em algum lugar. Hoje é absolutamente indiscutível que uma instituição de ensino deva ter
um sinal de Wi-Fi. É indiscutível que o aluno vai usar o celular dele na hora que ele quiser, quando ele quiser, e a gente já tem, ao contrário, trazido o celular para a sala de aula como um mecanismo pedagógico, como uma ferramenta pedagógica. Evidentemente, toda essa mudança do perfil discente se dá na mesma medida em que gera uma crise docente. Por quê? Porque muitos de nós, enquanto docentes, já estamos lá enraizados nas nossas práticas. Então, sim, houve estranhamento do ensino superior quando começam a entrar os alunos que tinham menor domínio das habilidades básicas. Pô, esse aluno não está pronto, pô, eu vou ter que dar matéria do ensino médio, pô, eu vou ter que fazer algum tipo de revisão, pô, eu preciso olhar algum nivelamento. No mesmo sentido, a entrada dos nativos digitais e das tecnologias portáteis e rede também geram desconfortos docentes, e é nesse cenário que vai se estruturando, que vai se montando um perfil de refugiado. Para corroborar ainda mais essas aflições docentes, começam a aparecer diretrizes curriculares que valorizam as competências e o uso de metodologias ativas. Na bem da verdade, isso demorou muito, gente, porque desde 1999, a gente tem um documento que a educação, Tesouro a Descobrir, que é o relatório Delors, que já demanda que o ensino superior faça uma profunda revisão, e aí eu estou falando de um documento internacional, e esta profunda revisão já pede que nós formemos os estudantes para saber ser, saber fazer e saber ser. Entretanto, isso passou muito tempo, né, numa dormência, digamos assim, enquanto os países do primeiro mundo estavam ali preocupados em tentar se organizar nesse sentido, enquanto a gente tem, por exemplo, na Europa, a configuração do Pacto de Bolonha, onde os sujeitos podem estudar em instituições diversas ali da Europa Central, com um currículo bem disruptivo, com uma proposta voltada realmente para uma experiência global, a gente ainda tem, no Brasil especialmente, mais até do que na América Latina, um certo acanhamento nesses modelos um tanto quanto mais inovadores ou mais diferenciados. A gente demora, nosso tempo de resposta é muito tardio nesse sentido, mas eles começam a aparecer e começam a ser regulados pelas DCNs. Quando essas DCNs mais inovadoras começam a surgir, 2015 ali das licenciaturas, tem a de 2017 das engenharias, ou 2018, não me lembro bem, Direito 2018, Medicina Veterinária 2019, eu lembro muito fortemente do estranhamento que isso causou aos meus queridos professores. Eu fui coordenadora, eu fui gestora de cursos, de 21 cursos durante 10 anos, e eu lembro muito claramente da angústia dos meus professores, excelentes professores, professores muito dedicados, quando viam aquelas diretrizes saindo e diziam assim, mas como assim eu vou ter que trabalhar com competência? Isso não faz sentido. Aluno de engenharia precisa ter conteúdo, aluno de engenharia precisa saber cálculo, precisa saber calcular, sei lá, diferencial, enfim. Direito, então, eu não conseguia sequer conversar com eles sem que eles estivessem angustiados, por exemplo, com a proposição de uma metodologia ativa, com a proposição de um desenvolvimento de competência, porque a maioria dos professores do curso de Direito entendia que não era da alçada dele desenvolver competência de estudante, mas exclusivamente ensinar conteúdo para que aquele sujeito tivesse o potencial, por exemplo, de passar num concurso ou de ser advogado efetivamente através da aprovação da OAB. Não há engano maior do que esse, é importante comentar, porque nós, docentes, temos que estar bastante cientes que a gente deve olhar sempre para frente e para o futuro, e nesse sentido,
fiquem bem atentos com o movimento que está sendo realizado no ensino médio e consigam já projetar o perfil dos alunos que vão entrar para as nossas instituições nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, com uma mentalidade cada vez mais diversa da mentalidade que nós tínhamos enquanto estudantes e que nós tínhamos até bem pouco tempo como docentes, um pouco antes até da própria pandemia. Além das diretrizes de curso, nós temos duas outras provocações muito importantes. A primeira delas, o ENAD, que sempre orienta o olhar para as competências desenvolvidas e sempre orienta a estrutura das suas questões para uma problematização de conteúdo. Não poucas vezes, eu já falei que a metodologia ENAD é uma excelente metodologia a ser utilizada, não apenas para a nossa estruturação das nossas avaliações em sentido estrito, das nossas avaliações somativas, mas também para a construção de problemáticas que vão provocar a própria sala de aula numa metodologia ativa. Então, embora eu reconheça que o ENAD tenha problemas como avaliação, que qualifica, que olha para o ensino superior, que parametriza o ensino superior, em contrapartida, é muito importante a gente valorizar a metodologia que foi estruturada para as questões padrão ENAD, porque, de fato, é uma aprendizagem que precisa ser compartilhada com os docentes do ensino superior, porque, como eu falei no início, um dos maiores calcanhares de Aquiles que a gente tem no ensino superior, eu não tenho dúvida que seja a avaliação, tá? Que no ensino superior, em sua maioria, é tido como exame, prova em sentido estrito, como todos nós sabemos disso. Em contrapartida, a avaliação in loco traz para a gente aí, a partir de 2017, uma referência muito importante, que é a valorização da inovação. A inovação passa a ser o fator ponto 5, né, quando a gente faz as avaliações in loco ali, para a gente dizer que aquela instituição realmente é uma instituição de ensino ou um curso bem estruturado, bem embasado. Então, por todo esse cenário, contexto histórico e contexto contemporâneo, também na esfera legal, a gente tem uma série de provocações, uma série de mecanismos, digamos assim, que nos obrigam a nos apropriarmos dessa nova estrutura educacional, dessa educação inovadora em alguns sentidos, disruptiva em outros termos. E, por fim, como inclusive a professora comentou de início, a gente tem a resolução do MEC de 2018, que traz aí os princípios de formação interdisciplinar, dialógica, contextualizando teoria e prática, e sobre tudo isso eu vou falar para vocês, eu vou tentar fazer uma costura aí, que oriente, que ajude vocês a utilizarem cada um desses mecanismos de uma maneira bastante assertiva e compreendendo a importância de todos eles, para além da angústia que uma resolução como essa da curricularização tem trazido para muitas instituições, especialmente para os cursos mais tradicionais. E aqui, só para resumir, as razões da nossa crise docente: nativos digitais, tecnologias portáteis e os novos paradigmas educacionais, que têm aí realmente nos deixado muito alerta. Eu trouxe para vocês uma provocação que não é minha, é do Pedro Demo, que é um professor aqui da Unicamp, que ele provoca o seguinte: olha, que as universidades, elas acham que são um lugar de verdades universais, elas têm muita dificuldade com mudança e resolve coordenar esta mudança, desde que essa mudança mantenha a universidade no mesmo lugar. É importante notar, gente, que com a chegada dos nativos digitais à universidade, ou com a não chegada dos nativos digitais à universidade, a gente tem observado que muitos dos estudantes hoje, eles, diferente da nossa geração, ou diferente das gerações logo em seguida da nossa, eles
tem cada vez menos relação, cada vez menos desejo de receber um certificado do ensino superior. E isso precisa ser muito bem pensado, isso precisa ser problematizado, isso precisa ser muito bem refletido, haja vista as instituições, tanto públicas quanto privadas, precisarem, de fato, entender qual é a razão que mobiliza a aprendizagem desses estudantes. Quando a gente olha para o ensino superior brasileiro e vê que o ensino superior brasileiro está na mão das instituições privadas, aqueles que estão nas instituições públicas devem cada vez mais cuidar dessa instituição pública e cuidar para que a instituição pública seja uma instituição que esteja na absoluta convergência dos interesses da juventude brasileira e que possa servir a essa juventude brasileira de modo que elas atinjam os seus sonhos. E não adianta a gente trabalhar como uma instituição pública, como uma instituição quase patologicamente grande, gigante, com tempo de resposta muito lento, porque as demandas da contemporaneidade são demandas rápidas e urgentes. Então, é preciso que a gente consiga, como instituição pública, rever sua estrutura e responder com agilidade a essa nova docência, com agilidade a esse de novo discente, e para que a gente consiga legitimar cada vez mais o lugar da instituição pública. A gente não pode, de maneira alguma, deixar de creditar à instituição pública a sua importância e reverenciar a sua importância e tornar ela uma instituição não apenas de ponta em termos de pesquisa, mas a instituição pública precisa ser uma instituição de ponta em termos de ensino. A gente vê algumas instituições públicas, né, com um grande desenvolvimento de pesquisa e com pouco desenvolvimento, com pouco investimento em ensino como deveria ser. Então, eu faço aqui um apelo para que a gente resgate o ensino da instituição pública, convergente com os interesses dessa juventude, que serão os nossos alunos aí do futuro próximo, vindouro, já batendo a nossa porta. E, obviamente, isso faz com que a gente faça perguntas quase de cunho existencial. Nós, como docentes, temos cumprido o nosso papel? Qual é o papel do docente? Enfim, a gente tem sido excessivamente utilitarista, ou tecnicista, ou conteudista. A gente está, de fato, olhando para quem ou para que a gente está fazendo a universidade. Se a gente está fazendo da universidade um mecanismo para alavancar a condição humana e cidadã dos nossos alunos, ou se a gente está simplesmente tornando a universidade um lugar de resposta pronta ao mercado. E aqui, meus colegas, eu não tenho resposta definitiva, eu tenho só provocação mesmo, porque isso precisa diuturnamente ser pensado por cada um de nós que atua no ensino superior, por cada um de nós que se preocupa e que estuda o ensino superior no Brasil, porque ainda um nível de ensino que precisa ser muito cuidado. E, de novo, Pedro Demo fala que somos nós, os professores, que somos o mais importante fundamento para essa mudança institucional, essa mudança educacional no ensino superior. E aí ele traz uma provocação que eu faço questão de ler, porque eu achei muito interessante. Superar a aula copiada, feita para ser copiada, herança profética absurda, a cara mais ostensiva do argumento de autoridade tipicamente deseducativo e disciplinador, né? Todos nós que fomos educados através da LDB de 71, talvez tenhamos essa experiência, tenhamos tido essa experiência, não só nos bancos escolares, mas também nos bancos universitários. E isso é um capital que a gente precisa abandonar. Essa é uma herança que a gente precisa abandonar. Deixar a nossa experiência discente de lado e nos tornarmos professores
completamente diferentes daqueles professores que nós tivemos em sede de formação básica, em sede de graduação, e eu, inclusive, ouso dizer que em sede também de mestrado e doutorado. Nós começamos a precisar repensar a maneira, inclusive, como os mestrados e doutorados funcionam no Brasil, para que a gente realmente consiga ter pesquisadores interessados pela pesquisa e para que nós tenhamos, inclusive, aulas no mestrado e doutorado que façam sentido para os jovens pesquisadores. E por que imigrantes ou refugiados? Eu roubei essa expressão, imigrantes, de um autor chamado Prensky. Ele escreveu um artigo que, em inglês, mas que já está traduzido na internet em português. É um artigo interessante, em que ele faz uma comparação aí entre os nativos digitais e os imigrantes digitais. E o Prensky diz basicamente o seguinte, que os jovens são nativos digitais, né, aqueles que nasceram com a revolução tecnológica, eles são muito mais imagéticos do que nós somos, eles têm uma maneira muito disruptiva de pensar e de experimentar, eles vão pela tentativa e erro, nós somos muito mais do método, né, porque nós fomos educados assim, eles têm um potencial de colaboração muito maior do que nós temos uma cabeça que acaba por centralizar muitas atividades na nossa própria mão, e em que pese os desenhos aí serem divergentes, e eu ser da opinião de que o de baixo é muito mais bonito que o de cima, ele traz esse contraponto entre um e outro para problematizar o lugar do docente nessa nova educação. Quando eu li esse artigo do Prensky, e atuando já na gestão do ensino superior há alguns anos e iniciando os meus trabalhos na consultoria, eu comecei a enxergar que essa ideia do Prensky era uma ideia quase romântica de imigrantes digitais, porque não era exatamente esse o movimento que eu via por parte dos professores, e me incluo, inclusive, né, nesse lugar aí. E aí eu trago para vocês uma revisão disso, no seguinte sentido, vamos pegar o conceito de imigrante e o conceito de refugiado para que a gente consiga entender. O imigrante é aquele sujeito que é mobilizado por uma escolha, por uma busca, ou de uma oportunidade ou de um caminho. Então, imagine um imigrante sendo esse sujeito. Por alguma razão, ele quer mudar de lugar. O refugiado não. Ele é aquele cara que ele é mobilizado por algum ato violento, né? Seja lá qual for essa violência, ou por uma falta de oportunidade, que impede que ele permaneça onde ele está. Então, não se trata de uma escolha. E, nesse sentido, na minha opinião, é exatamente isso que passa com a maioria de nós, docentes do ensino superior, neste momento na educação. A gente não está procurando os mecanismos para uma nova educação, porque a gente está escolhendo isso e reconhece que isso sim é um modelo educacional que faz sentido, é um modelo, trabalhar hoje por competência faz sentido, trabalhar de maneira disruptiva, interdisciplinarmente faz sentido, trabalhar por projetos faz sentido. Não, eu estou recebendo imposições institucionais que me fazem abandonar uma prática docente na qual eu me sentia bastante confortável, e eu faço isso imbuído numa enorme tristeza. Por quê? Porque eu estou completamente desconfortável. Então, a ideia é justamente a gente discutir esse lugar ou esse não lugar e a gente tentar, por que não, modificar esse espaço, modificar esse lugar, por assim dizer, modificar essa figura, mudar de posição em relação a essa nova realidade educativa. E que tipo de docente, então, eu pretendo ser? Ou como tornar imigrante o meu sentimento de refugiado docente? Sair desse lugar, sair desse desconforto e entender em que medida esses mecanismos que
tem vindo, desde 99, alimentar a educação como um todo, mas também alimentar o ensino superior, eles podem e serão mecanismos importantes para a estruturação de uma nova aprendizagem, uma aprendizagem, inclusive, vinculada à emoção, uma aprendizagem vinculada ao projeto de vida, uma aprendizagem vinculada, inclusive, à felicidade. Que para todos nós que fomos educados no século passado, todos nós que já temos aí algum tempo de janela, são expressões completamente estranhas à nossa experiência discente. E onde é que nós estamos, no final das contas? Nós estamos na sociedade de informação. Dizer que sociedade da informação não, na verdade, não consegue esquadrinhar a série de características que isso significa. Então, primeiro, mudam as relações entre as pessoas e a informação. Essa democratização, ela também relativiza quem é o detentor do saber. E é engraçado que para a gente que estuda um pouco mais, que tem titulação, que está aí há muitos anos se apropriando de conhecimento, muitas vezes nos dói olhar que, sei lá, na internet tem um sujeito lá que não sabe nem que dia é hoje, mas que é reconhecido, num sentido geral, como detentor do conhecimento. Entre outras coisas, por quê? Porque nós vivemos numa sociedade ainda em que o conhecimento é pouco valorizado, nós ainda vivemos numa sociedade onde a qualidade da educação é muito desigual, e, por outro lado, nós vivemos numa sociedade onde cada vez mais o conhecimento prático ele é valorizado, e há uma dicotomia muito ingrata que, inclusive, nós, aplicando os novos modelos educativos, precisamos equilibrar, que é a ideia de que basta o conhecimento prático e que o conhecimento teórico não precisa mais ser valorizado ou não precisa mais ser dominado. Isso é um engano, isso é uma ingenuidade muito grande. Ainda essa sociedade de informação, ela dinamiza o modo de ser e estar em sociedade e relativiza tempos e espaços. Cada uma dessas características impacta muito fortemente na educação, notadamente no ensino superior, haja vista nós lidarmos com adultos. Então, tudo isso vai estar em potência dentro do ensino básico, da educação básica, mas ela chega absolutamente enraizada nos nossos estudantes do ensino superior, e a gente tem que ter muito cuidado como docente para não gerar, inclusive, uma polarização, né? Um estranhamento muito grande do docente, que costumava acontecer lá atrás. Eu acredito que, inclusive, essa experiência da pandemia vai diminuir bastante isso, mas havia uma aversão da maioria dos professores, por exemplo, do aluno que consultava, por exemplo, a internet enquanto você estava dando a aula. Havia uma exasperação nesse sentido. Não dá mais para a gente fazer isso, e não dá mais também para a gente se avocar como detentor do saber, porque a gente sabe que o conhecimento está aí, está para todos, está facilmente conectado a qualquer momento. Eu sempre brinco, né? Por exemplo, se eu falar, bom, gente, eu vou defenestrar a professora Miliane. Antigamente, os alunos ficavam muito angustiados quando eu falava que iria defenestrar alguém. Hoje em dia, ele vai consultar no Google, dá uma googada rápida e ele descobre que eu estou dizendo que eu vou atirar a professora Miliane na janela. E ok, né? Enfim. Brincadeiras à parte, é muito importante a gente entender o quanto cada uma dessas características toca a nossa sala de aula, toca a nossa docência e modifica, né? Nos obriga a modificar a nossa docência. Além disso, agora a gente reconhece que a educação é para a vida toda e deve continuar sendo para a vida toda. E não é à toa que nós precisamos incutir nos nossos alunos uma mentalidade de inovação, de empreendedorismo, de autodidatismo, de reinvenção. Porque cada um de nós já deve ter percebido que a pandemia
descortinou uma série de situações, entre elas a situação de nós termos observado as pessoas tendo de enfrentar uma crise enorme, tentar precisar se reinventar, ou inovar, ou aprender uma profissão nova num curtíssimo espaço de tempo. Ainda que nós tenhamos, daqui para frente, esta pandemia controlada, a gente não tem dúvida de que essa experiência pandêmica nos mudou profundamente. E, além disso, nós, graças a Deus, descobrimos que podemos envelhecer não só com saúde, mas com produtividade. E aí eu trago um exemplo, que o professor Durval, inclusive, imagino que já conheça, que é o exemplo do meu próprio marido, que se aposenta logo mais aí daqui uns 2 anos, e ele cursou veterinária nos últimos 5 anos, ele cursou veterinária porque ele queria ter uma nova carreira, porque ele queria começar uma vida nova com uma outra profissão quando ele se aposentar. Então, é esta nova mentalidade, não apenas dos jovens, mas também daqueles que já tiveram uma boa caminhada da vida, que precisa estar presente nas instituições e estar presente na nossa docência. Porque cada um de nós também sentiu, e cada vez mais vai sentir mais, que os nossos alunos estão cada vez mais heterogêneos, mais diversos, mais ecléticos. E isso torna a sala de aula um lugar mais rico, um ambiente mais rico, e cada vez menos recortado, limitado por um perfil só, por uma tendência só. É exatamente essa riqueza que precisa ser explorada, 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 não só pelo docente, mas também pelos discentes. Com os nativos digitais na universidade, isso significa a gente ter sujeitos que são constantemente conectados, hiperestimulados, criativos, com uma construção de saberes não lineares, menor apego à educação formal. E aqui eu não quero criar uma utopia do nativo digital, bem ao contrário. Acho que a gente tem coisas muito interessantes para aprender com essa geração. Uma delas que me chama muita atenção é que este estudante contemporâneo, ele não tem paciência, ele não tinha a paciência que a gente tinha com um professor ruim ou com conteúdo que não consiga provocar, enquanto a gente tinha paciência demais, né? E, por outro lado, ele é um sujeito que ele já teve uma outra experiência, não apenas pedagógica, mas também uma outra experiência citadina, uma outra experiência cidadã. Todos nós somos educados, todos nós, imagino que a maioria que esteja aqui deva ter uma idade próxima à minha, mas todos nós fomos educados dentro de um país que estava sendo redemocratizado. Então, a gente tinha uma noção de direitos ainda muito ingênua, ainda muito tênue, muito pouco apegada à nossa ação como estudantes universitários. Isso vem muito diferente para os nossos alunos. Eu escuto com muita frequência de alunos e de ex-alunos, por exemplo, o aluno entra para um determinado trabalho, começa a atuar numa determinada empresa, uma empresa que, nossa, eu falo, nossa, que bacana, está trabalhando numa empresa grande, bacana, que tem plano de carreira, tem uma proposta bem estruturada, e daí a pouco você encontra aquele estudante na rua, enfim, esbarra com ele, pergunta como está o trabalho dele, ele fala, não estou mais lá, larguei. Como assim largou? Ah, não estava me sentindo feliz ali. Eu vi que ali não era o lugar para eu realizar os meus sonhos. E aí, quando ele traz esse discurso, eu vejo como esse estudante é diferente, não apenas do estudante do século passado, que nós fomos, mas também do estudante do início desse século, do estudante que esteve na universidade até 2010. Ele tem uma ideia de desenvolvimento de carreira muito associada com o projeto de vida e muito associada com os seus
seus próprios ideais, os seus próprios valores. E isso é algo que nós devemos, sem a menor dúvida, aprender com esses estudantes. Trazer essa expertise, trazer essa intencionalidade, trazer essa questão de que a universidade faça parte do projeto de vida de cada um desses indivíduos. E é lógico, trazendo essa provocação, a gente também traz uma série de problemas, entre eles a superlotação das turmas e a questão de como é que a gente vai personalizar se a gente tem turmas grandes. Isso precisa ser pensado, não tenho dúvida. Nós, docentes, a gente está numa posição desconfortável, não tem como mentir. A gente tem baixa experiência em desenvolver competências, nós dominamos muito conteúdo, nós temos muita experiência profissional, muita experiência em pesquisa, só que essa experiência em pesquisa, em conteúdo, está passando por uma situação complicada, de fato complicada, porque a gente precisa entender que conteúdo, hoje em dia, está aquém da necessidade dos nossos estudantes. Quando nós recebíamos conteúdo na nossa formação e nos dávamos por satisfeitos, isso convergia com a inexistência absoluta da internet. Então, receber um conteúdo era uma coisa muito poderosa. Ter acesso a um conteúdo era uma coisa muito poderosa. Hoje, esse poder está completamente desconfigurado. Eu lembro no início da internet, lá pelos idos dos anos 90, quando você recebia um arquivo, quando eu recebia um arquivo, eu guardava aquele arquivo, fosse vídeo, fosse áudio não tinha tanto, mas vídeo, artigo, eu baixava os artigos, guardava os livros que estavam em PDF, tinha uma centena de pastas, guardava. E aí, num determinado momento, eu precisei fazer uma limpeza no meu computador e pedi a ajuda de uma sobrinha. E ela falou, mas por que você tem tanta coisa guardada, tantas pastas guardadas, com vídeos, com isso, com aquilo? Porque eu sou professora e eu preciso desse material. Mas não está disponível na internet? Para que você tem tudo no seu computador? E aí, eu vi como esta mentalidade de guardar material e guardar conteúdo também está arraigada ao nosso perfil. É a nossa genética do conteudismo. E é exatamente essa genética do conteudismo que a gente precisa, de alguma maneira, extirpar aí do nosso DNA. O desenvolvimento de competências como princípio educativo está permeando todos os lugares, como a gente viu de início. Então, está ali no relatório Delors, está nas avaliações públicas, está nas DCNs e está nos discursos do setor. E aí, especialmente em relação aos discursos do setor, eu quero trazer uma questão que a gente deve sim ficar muito atento e ter muito cuidado. Tem se observado o uso das expressões educação por competências, metodologias ativas, inovação educativa, dentro das campanhas de marketing das instituições, sem o menor compromisso com a verdade desse argumento. Então, a gente vê que algumas instituições começam a usar essas expressões como expressões de marketing, empobrecendo, né, e desinformando a população em relação a esses temas. E isso significa dizer que quando você estrutura de fato um currículo por competência, amarradinho ali, por exemplo, numa abordagem por projetos, e o seu aluno já ouviu isso em algum outro lugar, e de uma maneira completamente vilipendiada da realidade, completamente dissociada da realidade, ele vai falar, isso aí não presta, isso não serve, isso não é bom. Então, a gente precisa estar atento para esclarecer a população no âmbito geral, especialmente as instituições, quando vão se apropriar dessa abordagem, vão estruturar essa abordagem, esclareçam aos seus estudantes, informem aos seus estudantes. Não é apenas um processo de formação docente, mas é também necessário que se faça um processo de formação discente,
porque a gente vive um momento de transição onde a gente vai receber estudantes que tiveram alguma experiência formativa de educação por competências, mas a gente vai receber estudantes que não tiveram essa experiência. E então, a gente precisa se preocupar muito com essa comunicação, se preocupar muito com esse esclarecimento. E quais seriam os passaportes? Os passaportes seriam metodologias ativas, avaliação plural, educação por competência, educação híbrida, educação por projetos, curricularização da extensão. Puxa, tudo ao mesmo tempo agora? Calma. Eu vou tentar minimamente explicar para vocês cada um deles, fazer com que vocês entendam minimamente cada um deles, e a partir desta compreensão, vocês estruturarem não só as suas disciplinas, mas os seus cursos, as suas instituições, e ver em que medida cada uma dessas abordagens, ela pode e deve ser montada, deve pautar o seu lugar de ensino. Muito importante apontar, gente, que cada uma dessas abordagens, ela pode ser estruturada e implementada em diferentes níveis. Você não precisa implantar todas essas abordagens com um nível de profundidade super complexo que vai deixar os seus docentes completamente rendidos. Mas você pode fazer planos piloto, implantação cada vez mais, né, melhor desenvolvida e melhor prospectada, respeitando a identidade das instituições. Eu tenho muito medo quando eu escuto de algumas instituições, de algumas consultorias, que elas estão vendendo um modelo para instituições de ensino superior, porque nenhuma dessas abordagens, ela consegue ter bons resultados se ela não respeitar a personalidade daquela instituição. Então, quando a gente fala em personalização do ensino para os estudantes, a gente também deve pensar numa personalização para cada uma das instituições. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Então, eu trago aqui o artigo 11 da DCN de Medicina Veterinária, que certamente vocês conhecem melhor do que eu, e diz o seguinte, que a veterinária deverá utilizar metodologias ativas, critérios para acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem e do próprio, eu não estou conseguindo ler o resto aqui, enfim, traz aí no artigo 11 a necessidade de se trabalhar com metodologias ativas e a provocação pelo ensino e a aprendizagem e a avaliação desse ensino e dessa aprendizagem. Como eu comentei com vocês antes, sempre que essas DCNs novas foram chegando, os docentes ficavam de cabelo em pé, e ficam até hoje, notadamente aqueles que têm conteúdos que são mais basilares em cada curso. Então, tem uma galera, por exemplo, do direito, que fica desesperado quando fala em metodologias ativas, porque tem o conteúdo que ele precisa dar e as metodologias ativas atrapalham. Na veterinária, já ouvi isso muitas vezes, precisa abordar tudo. E aí eu sempre faço a seguinte provocação. Você que dá aula expositiva e consegue abordar todo o conteúdo, você garante que com a sua abordagem expositiva e abordando todo o conteúdo, o seu estudante aprendeu tudo o que você declamou? Se a resposta for sim, não use metodologias ativas. Mas, se a resposta for não, ou se você ficar em dúvida, faça o favor de fazer uma tentativa, porque você vai ter uma surpresa muito positiva. Trazendo um conceito rápido de metodologias ativas, elas são aquelas que utilizam de estratégias que fomentam a construção do conhecimento por parte do estudante, a partir da interação, curiosidade, investigação e descoberta. Quando a gente traz essa concepção e fala de fomento da construção do conhecimento, a gente vê já um lugar novo, um novo movimento
em relação ao estudante passivo e ouvinte que a gente tem na sala de aula tradicional. Esse sujeito é um sujeito que não só ele vai receber, sim, provocações e problematizações a serem recebidas, mas ele é parte, né, nessa construção, a partir do que ele tem para oferecer. Lembremos que os nossos estudantes não são uma tábula rasa, eles trazem conhecimento, sim, mesmo que seja conhecimento pouco sistematizado, mas eles trazem alguma experiência de vida e ela precisa ser explorada. E nós, educadores, seremos os condutores nesse processo, nós seremos mediadores nesse processo e nós seremos, sem a menor dúvida, os curadores do conhecimento e orientadores para os nossos estudantes. Nesse sentido, é muito importante a gente observar o seguinte, eu vejo por parte de alguns docentes uma preocupação absurda de se apropriar das nomenclaturas das metodologias ativas. Então, isso aqui é TBL ou é PBL? Isso aqui é um design thinking ou é uma rotação por estações? Isso aqui é uma sala de aula invertida ou eu estou fazendo um estudo de caso? Se você estrutura uma metodologia, se você estrutura uma atividade, onde você consiga gerar interação, curiosidade, investigação e descoberta, independente do nome que você der a esta metodologia, você está utilizando de uma metodologia ativa. A ideia é que você sempre traga uma problemática a ser pensada e discutida pelos seus estudantes, para que a partir desta problemática eles despertem para aquele conteúdo, despertem para aquele saber, despertem para aquela temática. E a partir daí, eles consigam, junto à sua orientação, junto à sua mediação, construir o seu próprio conhecimento. Outro ponto muito importante em relação a metodologias ativas, e é um erro muito comum dos docentes, e eu escuto por parte dos docentes, metodologia ativa não funciona. E por que metodologia ativa não funciona? Não funciona quando? Primeiro, eu uso uma metodologia ativa sem que eu tenha clareza de quais são os objetivos que eu quero atingir. Eu quero que os meus alunos se apropriem de um determinado conceito, descubram um determinado conceito, descubram como esse conceito faz parte da nossa realidade, por exemplo. Eu preciso delinear esse objetivo para que eu estruture a minha problemática e aí sim eu faça uso de uma metodologia ativa que vai de fato mobilizar os saberes. O que eu não posso e o que eu não devo vou dar aula sobre Kant, vou falar sobre o criticismo kantiano. Ok. Vou fazer uma metodologia ativa, vou lá brincar com um conceito e aí eu vejo o que vai dar. Não pode. Eu preciso ter um objetivo muito claro. E aí, tira novamente o professor da zona de conforto, os docentes saem novamente da zona de conforto, na medida em que o maior trabalho docente da contemporaneidade não estará na sala de aula. O maior trabalho docente na contemporaneidade estará, sem sombra de dúvida, na preparação das suas aulas, na prospecção das suas atividades. O nosso trabalho muda de lugar. De novo, aquela questão da relativização dos tempos e espaços. A gente vai ter que fazer uma projeção muito bem feita do que a gente pretende abordar a partir de uma problemática, para que a gente jogue esta problemática em sala de aula e a gente fique como mediador do conhecimento, né, observando como eles constroem o conhecimento e, ao final, alinhavando as dúvidas potenciais. E aí, vale a pena um comentário que não há nenhum tipo de rejeição ou não há nenhum tipo de estranhamento entre uma boa metodologia ativa, bem aplicada, bem estruturada, uma aula problematizada, que, ao final, convide os estudantes
para uma aula expositiva dialogada ou para um momento dialogado, a partir do momento que você observa que uma série de dúvidas se repete na sala de aula. Então, essa ideia de demonizar também as aulas expositivas por si só, eu acho que é complicado, é gerar um preconceito ingênuo. Porque, sim, haverá um momento que a gente vai falar, galera, presta atenção aqui um pouquinho. Eu estou vendo que todos vocês estão com dificuldade em entender esse determinado conceito. Então, esse conceito, partam desta lógica aqui, ele se aplica dessa maneira. Agora, continuem a resolver o problema. Então, isso é importante a gente entender. Por outro lado, também, ainda falando de metodologias ativas não precisam ser carnavalescas, tá? Essa coisa que a metodologia ativa precisa necessariamente, sei lá, virar um RPG em sala de aula, não é verdade, tá? Ela pode ser muito mais tímida, ela pode ser startada, por exemplo, numa atividade que vai ser realizada fora de sala de aula, para que os processos de mediação se deem na sala de aula, mas o que é imprescindível é que ela passe por um bom planejamento, que ela seja problematizadora e que ela tenha objetivos educacionais. E aí o Morin, né, que imagino que vocês conheçam, que é um professor maravilhoso da USP, que tem uma série de artigos escritos sobre metodologia ativa. Esse material depois eu vou disponibilizar para vocês. E pegando essa coisa da metodologia ativa, e para que eu não seja absolutamente incoerente, eu gostaria de fazer até uma atividade de metodologia ativa com vocês hoje, mas não, né, não vai dar, é expositivo e tal. Mas eu tentei trazer um exemplo prático para aproximar um pouco da realidade de vocês. Então, eu peguei ali o artigo 6º das DCN de 2019, que vai ser implementada, e olhei formação do médico veterinário e peguei algumas competências e habilidades gerais e vi que tem ali 6 competências e habilidades gerais. Atenção à saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança, administração e gerenciamento. Eu estou planejando minha aula e eu falo, poxa, eu preciso trabalhar essa capacidade de autodidatismo dos meus estudantes. Imagine que você seja um professor, que você está ali no semestre, no 9º semestre, porque geralmente no 10º semestre é estágio, no 9º semestre, vou fazer pior. Imagine que eu estou ali no 9º semestre, ano ENAD, e eu preciso ver como é que os meus alunos estão, né? E teve uma modificação recente, eu não vou lembrar detalhadamente, mas eu sei que teve uma modificação recente do HTPOA, né? Então, vamos partir desse contexto. Como é que eu imagino a aplicação dessa metodologia ativa? Então, eu sei que eu quero e eu preciso trabalhar para que o aluno seja o protagonista da aprendizagem, então é este lugar que eu vou colocar o meu aluno, vou estruturar uma metodologia ativa, cujo objetivo seja o desenvolvimento de habilidades e competências, mas a habilidade que eu quero observar é a capacidade de educação permanente. A problemática vai ser pautada a partir do conteúdo de HTPOA, é daí que eu vou partir, para tentar enxergar se os meus estudantes estão atualizados em relação à as últimas novidades de HTPOA, considerando que esses alunos que vão fazer ENAD na minha turma imaginária tiveram HTPOA já num semestre passado há algum tempo, tá? Digamos que há 1 ou 2 anos, enfim, tá? A depender da matriz. Então, a partir daí que eu estruturo a minha metodologia, pensando no contexto, na realidade desse meu aluno, na necessidade desse meu aluno, e em que tipo de habilidade e competência eu quero desenvolver, que tipo de conteúdo vai alimentar a minha problemática. Nesses mesmos termos, eu também posso imaginar uma avaliação plural. E quando eu falo em avaliação plural, eu não falo apenas de uma avaliação que esteja pautada exclusivamente para o momento da burocracia pedagógica, da avaliação somativa,
mas para aquela avaliação que deve acontecer durante todo o processo. Quando eu falo de avaliação plural, eu necessariamente preciso olhar para a diversidade de tipos de avaliação e preciso olhar para a diversidade de modos de avaliação. Isso é muito importante. É preciso que eu entenda que uma avaliação diagnóstica, ela é super importante para que eu consiga constantemente rever o meu processo pedagógico em sala de aula, porque a gente não pode esquecer que a gente dá aula para o aluno aprender, a gente não dá aula exclusivamente para cumprir o programa. Então, eu preciso fazer uma avaliação diagnóstica constante, preciso fazer avaliações formativas constantes e preciso, sim, e aí eu volto a reforçar que não há nenhum tipo de excludência entre avaliação formativa e avaliação somativa. As avaliações somativas são importantes, sim, porque nós vivemos num país onde o ingresso na carreira pública dos mais diversos setores se dá por concurso público, a gente não pode esquecer isso, isso está constitucionalmente previsto. Para além disso, a maioria dessas avaliações estruturadas para concurso público são avaliações muito mal feitas, muito mal estruturadas, sem inclusive objetivos pedagógicos, adstrita a objetivos classificatórios. Não quero aqui sugerir que vocês usem de avaliações com essa perspectiva tão restrita, com esse olhar tão encurtado, bem ao contrário. Mesmo as avaliações somativas, elas devem ser problematizadoras, utilizando-se sim da metodologia do INEP, volto a louvar essa metodologia, e, além disso, tomando em consideração os modos, sempre pensem em avaliações que devam ser individuais, em pares, em grupos, digital ou presencial. Brinquem com essas modalidades. Não existe mais aquele lugar onde o aluno só deve fazer a avaliação individual, somativa, para provar que ele sabe, porque a gente precisa valorizar e muito a prova, a avaliação, mas especialmente os erros do aluno como um mecanismo que alimente a engrenagem da aprendizagem. E aí eu peguei novamente o exemplo, pensando numa avaliação diagnóstica. Imaginemos novamente aquela turma que eu falei para vocês, que vai fazer o ENAD, que eu preciso ver como é que eles estão em relação ao HTPOA, e eu decidi por uma metodologia ativa, vou usar uma metodologia ativa, mas vejam só, esta metodologia ativa que eu escolhi, ela pode e deve sim alimentar o meu cabedal de avaliações. Ela é uma excelente oportunidade de avaliação de diagnóstica para eu conseguir perceber qual é o perfil dos estudantes, qual é o nível de apropriação desses estudantes em relação ao tema. Então, eu estou ali realizando uma avaliação diagnóstica por meio de uma metodologia ativa, pensando na competência de educação permanente, sobre o conteúdo de HTPOA, e eu decidi fazer uma atividade onde o aluno, a atividade tem 3 momentos. O aluno, por exemplo, pega uma questão ENAD sobre HTPOA, que existem várias, eu pego uma questão que já foi publicada, por exemplo, mal nenhum nisso, para que o aluno, em princípio, resolva sozinho. Em seguida, esses alunos vão resolver essa questão em pares, e aí resolvem em pares. E, terceiro momento, esses alunos vão fazer uma pesquisa digital para conferir o seu resultado e provavelmente vão se deparar com o fato de que houve uma mudança na legislação da HTPOA e que essa mudança impactou, inclusive, o perfil de resposta para aquela pergunta, por exemplo. Então, vejam, gente, que quando nós falamos em metodologias ativas e avaliação plural, não necessariamente nós estamos falando de ferramentas e de mecanismos que estão estanques. Ao contrário, eles podem e devem ser trabalhados de maneira coordenada. Como eu já falei das avaliações somativas, mas só tomando algumas coisas aqui
para apontar, não se esqueçam de dar feedbacks e devolutivas para os estudantes. E quando eu falo em feedback e devolutiva, eu retomo aquela ideia de que o nosso principal trabalho docente se dará fora da sala de aula. Porque sim, professores, nós precisamos olhar com muito mais cuidado e com muito mais carinho os erros dos nossos alunos, para que a gente tenha um olhar mais fidedigno em relação às turmas e em relação aos sujeitos da aprendizagem, para que a gente, inclusive, consiga trazer alternativas de abordagem para os nossos estudantes, para que a gente consiga, na medida do impossível, democratizar o nosso espaço de sala de aula e atender aos nossos estudantes com mais dificuldade, com menos dificuldade. E isso não significa, e é muito importante que se diga, isso não significa eu tornar a minha sala de aula espaços excludentes, onde eu junte ali só os melhores com os melhores, os piores com os piores, e inventem mecanismos de moderação em relação a esses grupos, mas exatamente o contrário. É este o momento onde eu vou valorizar a diversidade, trazendo os alunos com mais capital intelectual ou com mais afinidade sobre determinados temas para trabalhar com alunos com mais dificuldades e fazer grupos que a gente chama de grupos divergentes, né, com mais heterogeneidade. E aí dá para se pensar uma série de metodologias nesse sentido, que desenvolve competências de parte a parte, e a gente vê um processo de evolução muito interessante dos alunos envolvidos com esse tipo de metodologia. Educação por competência, baseada em projeto e educação híbrida. Educação por competência já está mais na pauta do dia, nós já estamos mais familiarizados com elas, embora haja uma grande dificuldade em se compreender como é que a gente ensina por competência. Competência, gente, não é uma coisa que, inclusive, a gente consiga mensurar em sentido estrito. A gente consegue olhar para a formação de competências a partir de um conjunto de conteúdos e habilidades. Então, sim, o desenvolvimento de competências, ele tem conteúdo que o lastreia, portanto, a parte teórica é importante. Mas eu não desenvolvo competência apenas baseado em conteúdo. Ah, mas hoje eu sou super competente, por exemplo, a atuar em cirurgia, e o meu curso foi mega conteudista, mega teórico. Mas você teve todo um cabedal de experiências outras que desenvolveram as suas habilidades para você ser competente como você é hoje. A educação baseada em projetos e a educação híbrida são dois locos educativos que convergem absolutamente com a curricularização da extensão. E por que eu digo isso? E aí eu vou tomar a liberdade de adiantar um slide para tratar de tudo isso mais ou menos junto. Quando a gente olha na educação baseada em projetos, a gente olha para um lugar onde há uma excelente oportunidade de se trabalhar interdisciplinaridade e problematização. Já quando a gente olha para a educação híbrida, a gente olha para uma proposta onde você pode, que valoriza, onde você pode trabalhar com tempos, espaços e meios diversos. Quando a gente olha para a curricularização da extensão e olha para ela com um olhar um pouco mais sistemático, né, um pouco mais ampliado, digamos assim, sem que a gente olhe os projetos de extensão e tente puxar esses projetos de extensão de uma maneira, às vezes, até meio forçada, para que eles componham o currículo e ficam calculando ali o percentual e fico preocupado com isso. Mas quando eu olho aquele projeto de extensão como uma possibilidade de trabalhar conteúdo, olha, a instituição tem esse projeto de extensão, ele funciona muito bem. E aí eu vou fazer um comentário que eu fiz certa vez com uma outra instituição. A curricularização da extensão não nos convida a jogar fora a extensão que a gente já tem. A curricularização da extensão nos convida, bem ao contrário, a olhar o que a gente tem de projetos de extensão que funcionam
e que têm potencial de serem interdisciplinares e que têm potencial de serem nicho de problemática, e olhem os nossos cursos, olhem para esses projetos e se façam a seguinte pergunta: em que medida eu tenho ali um celeiro de problemática que toca com as competências que eu devo trabalhar junto com o meu conteúdo? E aí sim, eu vou estruturar uma curricularização da extensão que seja convergente com a ideia de ensino, pesquisa e extensão, estruturados harmoniosamente e não de modo completamente engessado, de modo completamente divergente com uma educação criativa. Pensar uma educação pautada em projetos sem a menor dúvida, trazer a ideia da curricularização para um novo lugar. Eu posso, inclusive, imaginar um grande projeto de extensão que seja importante para uma dada instituição, um projeto que seja Meninas dos Olhos daquela instituição, e que tenha sido fundado, por exemplo, pelo curso de medicina veterinária. Mas eu tenho outros cursos na instituição. Peraí, mas em que medida esse projeto de extensão, que funciona muito bem para veterinária, ele não pode ser trabalhado por outros cursos? Ou ele não pode ser trabalhado por vários semestres conjuntamente e esse ser o projeto chave do curso num determinado ano ou num determinado semestre? Então, vejam que, assim como metodologias ativas e avaliação parecem mecanismos estanques, educação por competência, educação baseada em projetos, educação híbrida e curricularização da extensão parecem objetos educativos estanques, mas são bem ao contrário. Eles estão completamente alinhados. Quando a gente fala em educação híbrida, por exemplo, dá para se pensar um projeto de curricularização que seja mobilizado através de educação híbrida. Por exemplo, imagine um curso como o curso de psicologia, que na pandemia tem enfrentado uma série de desafios para atender as pessoas, e isso seja a extensão deste determinado curso. Como isso não poderia ser trabalhado em espaços, tempos e meios diversos. Então, olhem para isso como uma grande oportunidade. Olhem para a curricularização da extensão como uma oportunidade de ouro. Na minha opinião, a curricularização da extensão é a melhor oportunidade dos últimos tempos. E eu fico angustiada e fico desesperada quando eu vejo instituições que estão deixando para organizar a sua curricularização de última hora. Eu vou deixar lá para o finalzinho. E aí perdem uma oportunidade excelente de rever as suas matrizes, que precisam ser revistas, haja vista as suas diretrizes, rever os seus cursos como um todo, rever a formação dos seus docentes e rever um novo lugar de cada uma das instituições. Enfim, meus queridos, esses são, sem a menor dúvida, os meios, os lugares, os mecanismos que vão fomentar uma formação integral e convergente com as necessidades dos profissionais do século XXI. E são, sem a menor dúvida também, os nossos passaportes para uma nova docência. Cada dia mais, os nossos docentes precisam e devem ser docentes profissionais, preocupados com a sua atuação em sala de aula, preocupados com a didática, com o planejamento, com a problematização, com o enfrentamento dos desafios que virão, porque enormes desafios virão a cada dia para os docentes do ensino superior. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Enfim, fica aqui o meu contato. Quero agradecer imensamente a oportunidade. Infelizmente, palestra online, o palestrante fica muito sozinho, fica muito isolado, ainda bem que a gente teve aquele banquete de início. Convido vocês, como a professora fez, a conhecer aí a Fabricante de Ideias, a conhecer o Spotify, o meu podcast favorito, e estou aqui à disposição para as perguntas. Eu vou encerrar agora o compartilhamento, tá bem?
Não, você não ficou sozinha, não. A gente está aqui ligadíssimo, ligadíssimo. Fica uma solidão aqui. Fica, mas isso aqui não é streaming, então a gente vai trocar agora, né? E estou aqui, né? O pessoal ali no chat colocando, palestra maravilhosa, uma excelente oportunidade de reflexão. E, pessoal, nós estamos abertos agora para as perguntas, considerações, né? Para essa troca, que esse é o lado, né, pelo qual a gente opta por fazer numa sala virtual, porque o interesse também é de que a gente se conheça e saiba, né, e forme a partir daí, como tem sido feito, um grupo que queira estar sempre se reunindo para discutir esses novos paradigmas. Eu achei interessantíssimo o imigrante, o refugiado, Rosa. Então, quando você propôs o título, eu falei, bom, tá ótimo, mas eu não tinha entendido exatamente onde você ia chegar. Então, primeiro eu quero te dizer que foi assim, eu imaginava que ia ser bom e foi maravilhoso, porque, né, você fez toda essa contextualização de toda a nossa construção, nós que somos aqui, então, da Rural do Rio, nós temos o histórico de ser a primeira faculdade de veterinária do país, com o objetivo de formar profissionais médicos veterinários para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uau. E isso tem um impacto que talvez não seja tão percebido em toda a nossa construção. Talvez nem todos reflitam nesse impacto, mas nós tivemos, né, essa formação. Na década de 70, foi que a área de animais de companhia, de clínica de animais de companhia, começa a ter um embrião dentro da veterinária. Essa área que hoje é a que, de certa forma, nos emblema, né? Temos, assim, esse desafio agora, né? Então, hoje, como eu falei, esse fórum está juntando o fórum da discussão dos DCNs com o nosso fórum docente da veterinária, e nós temos aqui professores e coordenadores e núcleo docente estruturante de várias universidades aí do país. Bom, foi feita aqui uma pergunta no chat sobre como sensibilizar um professor tradicional. Olha, eu vou te dizer que não tem milagre, né? Não tem milagre. Eu acho que esclarecimento e formação constantes, insistentemente. Eu tive uma experiência muito difícil, mas com muitos bons resultados, com professores do curso de Direito que eram juízes e promotores e que não acreditavam numa educação por competência, tá? Eu sempre comento desse episódio porque ele realmente é bastante emblemático. Ao final do processo de formação, que durou 2 anos, tá? Então, assim, no início eles nem queriam participar. Depois, a partir daquela provocação, inclusive, que eu comentei com vocês, de, olha, se você me garantir que a sua aula expositiva, conteudista, faz com que o aluno aprenda, se eu posso aplicar uma prova ENAD, ele vai sair bem por causa da sua aula expositiva conteudista, você não precisa aprender metodologia ativa. E aí, quando eu desafiei eles a isso, eles se propuseram a entender, se desarmaram em alguma medida. E em 2019, esse curso ele foi estruturado em projetos, e o projeto do primeiro semestre, cuja a turma de docentes era significativamente composta por 3 juízes, 1 delegado e apenas eu de professora não institucionalizada, digamos assim, nós fizemos um projeto que se chamou Danos Morais em Capitu, aonde cada um tinha que abordar os diversos componentes curriculares a partir da obra do Machado de Assis, sem que a gente desse o caminho definitivo para os estudantes. Eles iam trabalhar em cima da obra e, ao final, eles tinham que defender ou refutar o direito de Capitu e de Bentinho pelos danos morais pautados na obra. Para vocês terem uma ideia, eu dava filosofia do direito, um outro colega dava teoria jurídica, e quando eu estruturei o projeto e entreguei esse projeto para a gente desenvolver, eles, como é que eu vou trabalhar a teoria jurídica assim? Eu falei, é esse o seu desafio. E foi um projeto que foi desenvolvido com dificuldades, era o primeiro projeto, todos nós estávamos aprendendo, mas foi um projeto
absolutamente espetacular em termos de resultados. Os alunos do primeiro ano se apropriaram de teorias jurídicas que os alunos que liam as teorias jurídicas não se apropriavam. Os alunos que estavam ali, a gente estava dando bases do direito constitucional também nessa oportunidade, eles começaram a estudar direito civil, porque eles tinham que trabalhar danos morais, mas a gente não vai trabalhar o conceito de danos morais. Não, não vai. São eles que vão se apropriar. Então, gente, não existe caminho fácil para tentar mobilizar um professor tradicional. É sempre um caminho de luta, é sempre um caminho difícil, mas eu não tenho dúvida que a formação docente é o único caminho para sensibilizá-los. Tem uma coisa muito interessante que você compartilhou no Fabricante de Ideias, eu assisti num dos seus vídeos, sobre a sua formação. E isso é uma coisa que a gente ouve muito na medicina veterinária. Os professores às vezes falam assim, mas é porque eu não formei na área de educação. Mas, para mim, parece que isso é uma questão atitudinal. A vontade de ser, como o Luciano Mello colocou ali, a vontade de pegar minha carteirinha de imigrante e deixar para trás o meu histórico de refugiado. Como é que é isso aí? Como é que se enxerga numa formação como a nossa essa migração? Não é uma coisa fácil também, porque nós fomos muito formados para sermos excelentes técnicos. E aí, sem querer, enquanto você falava, eu li que alguém estava falando ali da questão dos direitos humanos. A educação é um dos direitos humanos mais primevos e mais fundamentais. Aliás, a educação é que nos torna mais humanos, né? Em tese, nos humaniza mais. Quando a gente está no lugar da docência, a gente, notadamente, tem que transformar aquele sujeito a partir da educação para que ele seja não apenas um profissional, mas um ser humano que faça a diferença na comunidade que ele pertence, na sociedade que ele pertence. Quando a gente se apropria desse objetivo, talvez esteja ali a chave que vai conseguir girar o nosso ânimo de ser realmente um professor. E professor não no sentido que professa, mas no sentido que abre caminhos, que orienta, que media o conhecimento. É preciso, é fundamental que a gente entenda que a nossa função é a função de abrir caminhos de aprendizagem para o nosso aluno. Acho que o professor deve ficar muito mais atento à necessidade de problematizar a aula dele, muito mais preocupado em problematizar o conteúdo que ele vai dar, do que propriamente em se apropriar de uma série de mecanismos, uma série de ferramentas. Então, assim, eu vejo uma angústia que eu acho muito legítima, professora, dos professores que falam assim, mas eu não tenho tempo de ficar estudando competência. Olhe para essas competências que precisam ser desenvolvidas e pare para pensar em que medida você consegue problematizar. Eu preciso desenvolver uma competência que, lamentavelmente, a gente tem que desenvolver muito porque os nossos alunos vêm com pouco capital. Interpretação de texto. Então, nós precisamos trabalhar com isso. É fundamental para o exercício profissional, é fundamental para um exercício de uma boa cidadania. Então, sim, eu tenho que trabalhar isso. E do primeiro semestre ao último, porque é aí que a gente vai fazer uma revolução nos processos. Em contrapartida, Miliane, este novo modelo educacional, essa nova educação que vem vindo aí, é uma educação que nos convida a sair da solidão docente. Porque nós, docentes, trabalhávamos muito sozinhos. E agora é o momento de nós começarmos a trabalhar cada vez mais com os nossos pares, seja dentro dos nossos colegiados, seja dentro das nossas instituições interdisciplinarmente, com vários cursos conjugados, seja entre instituições. É esse o momento da gente trabalhar, da gente desenvolver uma capacidade de capilarizar não só os projetos que são desenvolvidos numa determinada instituição, mas levar isso para outro lugar. Por quê? Porque nós precisamos entender que não existe mais limites, não existe mais fronteiras.
A partir do momento que você trabalha de modo cooperativo e colaborativo com os seus professores e com outros colegas de outras áreas ou com outros colegas de outras instituições, você fortalece o seu próprio projeto pedagógico e você dá um arejamento à sua instituição que muitas vezes não é percebido agora que a gente não tem. Perfeito, a Andresa está colocando ali que sala de aula não tem paredes, né? A gente se habituou com a ideia de que o espaço do aprendizado estava restrito àquelas 4 paredes da sala de aula, mas isso não é um fato, realmente. Mais perguntas, pessoal? Alguém tem considerações a fazer? Aproveitar aqui. Eu tenho, boa tarde, meu nome é Kátia Famada, sou do IVDPA, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Parabéns, Rosa, pela palestra, muito interessante. E eu quero dar meu depoimento aqui como professora um pouco mais, vamos colocar assim, com tempo de carreira, né? E que eu me sentia muito angustiada, eu dei esse meu depoimento para a nossa professora Regina, né? Que iniciou esse trabalho aqui no Instituto de Veterinária de conscientização quanto à questão do ensino, né? Da visão das novas DCNs. E eu era uma pessoa muito angustiada em termos de como docente, né? Porque eu sentia que o que eu fazia já não, alguma coisa precisava ser melhorada. Só que a gente não, assim, eu não encontrava os caminhos exatamente pelo que você está falando aí. A gente tem que parar para estudar o que são metodologias ativas, quais são as técnicas, quais não são as técnicas. Mas uma coisa que eu achei bem interessante que você falou e que a professora Regina também destacou bastante, é que não importa qual é o método que você... dar nome ao método que você utiliza, mas enxergar exatamente isso, é tentar ver que o outro ele tem necessidades além daquilo, da informação técnica. Né? E uma pergunta que eu te faço, assim, que a gente tem tentado, né, ao longo desse ensinamento que a gente recebeu e tentando desconstruir algumas coisas que ao longo do tempo, né, que a nossa história, às vezes, já consolidou, mas a gente tenta desconstruir. Minha pergunta dentro dos esforços que a gente faz, às vezes a gente encontra também resistência por parte dos alunos. Como trabalhar isso? Né? Porque recentemente, em sala de aula, a gente percebeu que a gente estava aplicando, né, uma discussão em grupo, né? A gente fez uma sala dividida, e alguns alunos, ao entrar, eram 6 professoras percorrendo os grupos, e a gente se deu conta que os alunos, num dos grupos, os alunos falaram: poxa, fica de brincadeirinha, a gente aqui perdendo tempo, podendo fazer outras coisas. Então, assim, como, né, também enfrentar essa questão com relação ao outro lado, né? Porque a gente busca o feedback deles, e ao mesmo tempo a gente também precisa impressioná-los para que eles se conscientizem que é uma nova realidade, né? Então, você assim teria alguma coisa para falar sobre isso, sua experiência a respeito disso? É coberta de razão, professora Kátia, porque nós também temos alguns alunos que são refugiados, né? Temos alguns ali que são nativos, temos alguns imigrantes, mas temos alguns refugiados. Mas também, em contrapartida, a gente precisa fazer a meia-culpa nesse sentido. Quando a moda das metodologias ativas começou, primeiro, alguns professores foram com muita sede ao pote. Segundo, algumas instituições e cursos foram com muita sede ao pote, sem que houvesse uma apropriação maior do que seria uma metodologia ativa. Então, o que a gente fez? E aí eu faço a minha culpa pessoal, porque eu estava nesse time aí dos 2% de inovadores que queriam mudar radicalmente tudo. Primeiro, nós erramos em não comunicar ao estudante. Qual é o objetivo dessa metodologia? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou juntando vocês em grupo e para que vocês estão pesquisando? Não é porque eu não quero dar aula. É bem ao contrário. Deixa eu explicar para você qual é o objetivo.
Quando você tem clareza do objetivo e você consegue comunicar claramente, o nível de rejeição diminui significativamente, Kátia. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito não como uníssono de um único professor, mas precisa ser um discurso muito bem coordenado, com baixíssimo nível de ruído por parte dos próprios docentes. Nesse momento de transição, o que eu observo é que, muitas vezes, você tem docentes que estão se apropriando e fazendo um trabalho interessante, sem comunicar devidamente aos estudantes, e tem outros docentes que já chegam na sala de aula e falam assim, e isso aí, metodologia ativa não dá certo, para com isso, é carnaval. E aí eles fortalecem uma ignorância docente e discente. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa cuidar, que é esse ruído que surge do ensino tradicional e que vem forte porque eles ainda não se sentem seguros e confiantes nesse lugar. Uma outra razão que eu vejo que também gera estresse enorme nos estudantes é assim, de repente, todos os professores resolvem aplicar metodologias ativas uma atrás da outra. Pá, 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 pá. E o nosso estudante está acostumado a ir para a faculdade, muitas vezes ligar o botão slow, ele fica ali. Eu cheguei a ouvir de estudante, Kátia, professora, eu não vim aqui para isso. A faculdade é um momento que eu relaxo. E aí você começa a enxergar o quanto a universidade, o quanto o ensino superior não estava cumprindo seu papel. Porque era exatamente o lugar onde a gente devia deixar os sujeitos mais provocados. Então, sim, minha querida, a gente passa por um processo ainda de estranhamento dos alunos. Esse estranhamento faz sentido, tem o seu lugar nessa hora da transição, digamos assim, mas a gente precisa comunicar. E eu até faço uma sugestão de que a gente convide os estudantes para processos de formação em metodologias ativas. Porque esses estudantes mais para frente serão os professores, e eles se sentindo parte da construção desse modelo, talvez o índice de rejeição mude, diminua significativamente. É interessante, assim, que, na verdade, a gente tem um grupo que tem trabalhado muito, não excessivamente, porque a gente sabe que se a gente sobrecarregar, surge a comparação, porque nem todos os departamentos de todos os institutos da universidade têm abraçado essa causa, né? Uhum. E a gente procura, na verdade, a gente faz isso, a gente informa qual é o objetivo daquele trabalho, né? Então, nós vamos separar vocês em grupos, porque o trabalho em grupo, ele trabalha habilidades, competências de liderança, de empatia entre vocês, né? Por isso a distribuição é ao acaso, a gente conversa isso. E a gente também entende que a gente está num momento difícil de pandemia, em que alguns precisam trabalhar, e ele acha que aquilo é perder tempo. Uhum. Uhum. E eu tenho trazido, inclusive, outro dia eu trouxe um exemplo bem interessante, que eu até distribuí nas turmas que eu trabalho, que era um aviso de emprego. Então, estava lá, procura-se zootecnista com especialidade envolvendo cultura de corte. E embaixo, em letras grandes, né, estava assim, que tenha espírito de liderança, que saiba trabalhar em equipe, que saiba... Eu falei, olha, está vendo só? Né? Tá vendo como a gente precisa trabalhar isso com Boa. vocês? Né? Tá vendo como vocês precisam trabalhar essas competências? Que não é só ser um bom técnico que vai garantir o emprego para vocês. Aí tem vários exemplos de pessoas aí, as outras professoras também tinham exemplos de entrevista para emprego, para trainee, para estágio, e a gente procura sempre trazer esses exemplos para mostrar para eles que isso é importante hoje, né? Isso é muito... Não adianta o cara ser o melhor especialista naquela área se ele não sabe trabalhar em grupo, se ele não sabe gerenciar, se ele não sabe liderar uma equipe. Então, assim, foi bem legal, porque a gente até pegou eles pelo pé, né? O grupo que estava fazendo o comentário, né? E depois um deles parece que até pediu desculpa a uma das pessoas que estavam dentro da equipe,
mas a gente entendeu aquilo, né? Porque alguém ali não estava muito sintonizado dentro do trabalho, mas a gente tem procurado fazer isso sim. Mas ainda assim, é aquilo que você falou, alguns alunos ainda não conseguiram entender que o perfil do aluno também mudou, né? Ele tem que mudar, não é só o professor, o perfil do aluno também. Exato. Mas obrigada, adorei a sua palestra aí. Então, aqui no chat tem alguns comentários, né? Um comentário do professor Luciano sobre o modelo de seleção das universidades públicas, que ainda é baseado, né? É bem tradicional a forma de fazer essa seleção, e a professora Xana colocando a questão de que isso poderia chegar à pós-graduação. Então, já vou aproveitar o gancho da fala da professora Xana para dizer que o nosso fórum de outubro ele é proposto de ser um fórum com o professor Rinaldo Mota, que é o presidente o coordenador da área de medicina veterinária na CAPES, e a professora Maria Clorinda, que são pessoas que vão falar para a gente exatamente como que está sendo enxergado hoje essa formação da docência na pós-graduação. Porque hoje a gente... E aqui a gente tem na sala o professor Pedro, do Instituto Federal Goiano, que eu tive o prazer de participar da qualificação dele, que está fazendo uma tese muitíssimo interessante, que é na área de cirurgia, mas com educação, com formas de quantificar, né, metodologias de ensino desenvolvimento de competências na área de cirurgia. É fantástica a tese dele. Fantástica. Então, na verdade, é o que a gente vem falando. Esse é um processo que nós estamos em construção, né? É a busca por, a cada vez que a gente se reúne, trocar essas angústias, essas ideias. Agora a gente está com um pouquinho mais de espaçamento dos nossos fóruns, mas não deixem de participar, porque é sempre esse momento assim maravilhoso. Então, de uma forma geral, as pessoas estão gostando muito, interagindo bastante aqui no chat, e eu vou passar agora a palavra para o Durval, que estava falando, só para reportar o chat antes. É só para tentar contextualizar um pouco a fala da professora Kátia, né? Que eu estava chegando em casa e a Rosa mandou uma mensagem para mim: Durval, o que está acontecendo? Um monte de gente visualizou lá a palestra da gente na Univasf e tal. Né? Porque foi uma forma que a gente encontrou. Eu estava, né? Eu preparei com o primeiro dia da palestra, então tinha os DCNs da turma de clínica cirúrgica. Eu pedi para que eles assistissem. Catarina estava agoniada com o que ela ia passar. Eu falei: Rosa, vocês têm dúvida? Aí ela falou: não, mas aquela palestra está muito grande, minha aula é pequena. Eu digo: não, Rosa editou a palestra dela, então está menor. Aí, assim, eu acho que é o caminho que a gente tem que ir jogando a sementinha em algumas atividades, e aí Catarina passou um resumo, teve uma atividade, aí Rosa já entrou em contato comigo, eu falei: não foi eu, aí é Catarina, com Catarina, eu só dei a ideia, Rosa. Aí ela colocou, né? E eu acho interessante. E eu já hoje, né, mais cedo, eu já estava pensando: poxa, a gente está na pós-graduação, a gente tem que mexer na pós-graduação, mas será que antes já não era bom começar a ter alguma coisa de começar a introduzir e tal? E aí eu já estou aqui pensando em propor, de repente, no colegiado, alguma coisa tipo um dos tópicos que a gente tem como unidade de curricularização da extensão, colocar tipo módulos de metodologias ativas por grupos e eles irem trabalhando, e que no final do período eles apresentem isso para escolas públicas. Então, já estava maquinando um monte de coisa mais cedo, pensando, porque de repente ele não chegar na pós-graduação, eu não vi isso na graduação, né? Porque a gente espera que os professores da graduação apresentem essas metodologias, que eles se apropriem dessa forma, porque eles já dizem que não viram isso anteriormente. Então, a gente chega na universidade agora, então eu digo: tá, e aí eu vou passar vocês para frente, e vocês vão chegar na frente dos alunos de vocês daqui a 5 anos e vão dizer: não, isso daí eu também não vi, né? Então, assim, eu acho que uma sugestão legal é começar a trabalhar também na graduação. Só para esclarecer isso que o professor Durval está falando, houve uma palestra para a instituição dele, que eu dei, e eu editei essa palestra e deixei disponível lá na plataforma da Fabricante de Ideias. Ela está disponível gratuitamente, inclusive tem a Maratona dos Gratuitos, que são 5 cursos
sobre ensino superior, sobre metodologia, sobre curricularização, enfim, a ideia é que nenhum professor entre na plataforma da Fabricante de Ideias sem ter aprendido nada. Ele vai aprender e está ali de graça para ele aprender. E aí, nesses termos, eu estranhei, porque de repente começou a entrar um monte de gente ao mesmo tempo nessa palestra. Eu falei, Durval, coisa engraçada, parece que tem um monte de aluno seu entrando na palestra. Não, tem sim, tem sim. Aí eu falei assim, bom, se você quiser, eu posso emitir certificado para eles e entrar para eles como poxa, legal, e eu acho que é por aí mesmo que a gente pode fazer e deve fazer, né? Puxar os alunos para que eles também tenham interesse sobre isso, para que eles consigam contribuir em relação a isso. Porque é um processo de construção conjunta. Professora Rosa, fui eu a culpada aí desse tanto de acessos na Fabricante de Ideias. Mas, eu assim, agradecer, Catarina. Foi ótimo, os alunos assim adoraram. A ideia foi que eles assistissem e, a partir da provocação, eles me passassem o sentimento deles, né? O que eles acham disso, né? Para eu ter esse feedback do que eles estão tendo de percepção em relação a todas essas mudanças, se eles tinham alguma ideia, o que eles sentiam com aquela provocação, né? E assim, mas a maioria, na verdade, fez bem um resumo da palestra, né? Mas aí, durante a aula, a gente vai provocando também para entender um pouco o que eles estão pensando. E olha, Catarina, eu já me convido até para participar de uma aula com eles. Ah, ótimo, ótimo, convite aceito. E eu falei com eles do certificado e eles adoraram, né? Mas daí eu falei assim, ó, mas só vale para quem assistiu a palestra inteira, ela tem como verificar lá, então nem mande seu e-mail se você não assistiu a palestra inteira. Então eu estou aqui com a lista e depois eu mando para a senhora. Mas obrigado por tudo. Imagina. É isso, eu acho que a gente está lendo ali pelo chat, as pessoas realmente a sensação é essa. Né? Mas eu também entendo que é isso, a gente está fazendo esse trabalho um trabalho de formiguinha, um trabalho de conscientização. Endosso o que a Kátia falou, essa semana mesmo eu fiquei bastante ressabiada com uma turma que tem muita resistência, você vê que eles têm muita resistência, você fala alguma coisa, eu estava tentando apresentar um projeto e, assim, começando a mostrar a ideia do projeto, ele já estava assim, mas como é que tem que fazer? Qual o resultado? O que você quer? Eu falei, gente, calma, o produto é resultado do processo, eu estou querendo compartilhar com vocês o processo. Então, a gente também sente isso, mas, por outro lado, a gente tem ganhos maravilhosos, né? Eu tenho tido a oportunidade de fazer... Tem uma metodologia, né, que é bem metodologia mesmo, que é o Tribunal do Júri, que eu tenho feito hoje com uma doença que é polêmica, porque a legislação fala que é eutanásia, e é bem polêmica, e é incrível, porque normalmente quando você falava em sala de aula, só falava, o viés da ética, do embate entre a técnica, a legislação e os sentimentos não vinha, né? Com tanta quando você faz um tribunal do júri, é fantástico. É muito legal quando a gente tem essa possibilidade, né, de trabalhar com eles e de levá-los a essa compreensão. Mas eu acho que é isso, Rosa. A gente só pode te dizer muito obrigada por esse tempo riquíssimo, né, por esse compartilhamento fabuloso. Realmente você passar por toda essa construção e entregar, né, de uma forma tão bonita tudo isso que foi solicitado, a gente se sentir envolvido e construindo junto com você. Eu só posso te agradecer, porque foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Que bom, Miliane. Que bom que vocês gostaram. Eu vou até aproveitar, Miliane, para divulgar um curso que vai haver, que deve começar em setembro. É um curso de aperfeiçoamento e em inovação da docência do ensino superior. É um curso que eu estou estruturando, que na verdade foi uma demanda. Vai ser um curso presencial online para turmas de no máximo 15 pessoas. Então, a ideia é que a gente passe por todos esses mecanismos de formação de docência e, ao final,
o aluno seja capaz de montar um currículo completamente inovador, como se fosse o trabalho de conclusão de curso dele. Então, eu estou nesse caminho Está agora. nesse desafio. Eu vou pedir à professora Rosa que passe para mim essas oportunidades, que aí eu divulgo no grupo das DCNs, no grupo dos coordenadores, no grupo da Comissão de Educação e nos nossos grupos da universidade, tá? Porque, com certeza... No mesmo sentido, vou passar a apresentação para você, tá? Para você compartilhar com o pessoal. Muito obrigada mesmo. Todo mundo aí me elogiando e a gente só pode dizer muito obrigada, Rosa. Foi fantástico. Gente, um abraço a todos, se cuidem, fiquem bem. Fazer aqui a nossa foto de divulgação, do registro do momento. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Professora Maria José, quer falar alguma coisa mais? Só mesmo agradecer, parabenizar a professora Rosa, parabenizar você, Miliane, pela condução e pela organização, né, de mais essa palestra. Dizer a todo mundo que está aqui que eu não falei, que a gente ia ficar, todo mundo ia sair feliz, depois de abraço, Paulo César, beijo grande. Depois que a gente assistisse aí a palestra da professora Rosa, professora, a senhora a senhora conseguiu trabalhar N temas, né, em 1 hora e pouquinho. Eu estava aqui observando o tempo. A senhora conseguiu, né, trazer temas importantíssimos, né, nesse momento de discussão, num tempo bem curto. A senhora poderia ter separado aí várias palestras de 1 hora e meia, 2 horas, com tudo que a senhora fez, né, nesse tempo. Foi fantástico. Eu acho que isso aí foi mais para que a gente começasse a refletir. Tudo que a senhora falou são temas que a gente precisa refletir. E foi assim, foi um momento extremamente rico. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, como eu disse, o chat está cheio de coisas boas, coisas, sabe, de frases de parabéns para a senhora, porque eu acho que é isso que é o momento é esse, dessas discussões, né? Nós, daqui a 4, 5 anos, vamos estar recebendo, né, nas universidades, estudantes com perfil totalmente diferente. Professor, a gente não está preparado para receber esses meninos vão engolir a gente, sabe por quê? Porque a gente vai ter sim que se adaptar, a gente vai ter que se renovar, a gente vai ter que virar de ponta cabeça, porque senão a gente não vai conseguir, sabe? Não vai conseguir atender, né, o que esses meninos vão querer da universidade. Então, isso é uma realidade. Então, é uma resistência muito grande de todo mundo, sabe, professor? Ninguém quer sair da sua zona de conforto. Ninguém se compromete com isso. Então, assim, é muito angustiante também a gente ver isso. Olha, e essa pandemia veio trazer para a gente, para todo mundo, né, das universidades, coisas muito interessantes. Jovens, professores muito jovens, que não aceitaram ir para a tela, não querem ir para a tela, e professores com 70 anos, sabe? Já com 40 anos de universidade, essas pessoas se adaptaram de uma maneira, sabe, fascinante. Então, assim, veja que coisa, né? Então, a gente está vendo que os jovens, tem alguns jovens que ficam resistentes, mas tem já aquele pessoal lá, eu estou com 30 anos de casa e não tem problema nenhum de ir para a tela, de aprender mais, mas a gente vê a resistência também no grupo de docentes jovens que a gente tem, professor. Então, isso é uma realidade, né? E a senhora botou aí, sabe, uma pimentinha em cada tema desse e foi muito bom. Parabéns. Então, assim, eu acho que tudo isso que você falou tem muito sentido e a gente precisa realmente pensar em tudo isso. Pelo menos começar a pensar. Né? Parabéns. Para quem não conhece a professora Maria José de Sena, não sei se existe aqui na sala quem não conhece, a professora Maria José, além de presidente da nossa Comissão Nacional de Educação e Medicina Veterinária, foi reitora por 2 mandatos da Federal Rural de Pernambuco, pró-reitora de graduação por 2 mandatos da Federal Rural de Pernambuco, coordenadora de graduação do curso de Medicina Veterinária da Federal Rural de Pernambuco. Então, quando a gente vê uma pessoa com essa trajetória, sentada aqui, dizendo para a gente que ela está testando, que ela está aprendendo, que ela está empolgada, que ela está se movimentando, né? Eu falo, olha, eu sempre quis ser da Comissão Nacional de Educação, mas eu acho que eu fui para o lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque trabalhar com a professora Maria José é algo, assim, inspirador. Então, é isso, né? Eu acho que me inspira, essa comissão é top. É sem resistência, né? A gente com muita... Eu acho que o docente, por excelência, né, por aquilo que a gente se propõe a ser,
a gente tem que ser muito resiliente, a gente tem que ser muito curioso, tem que ser muito aprendiz. Então, é bem isso. Foi muito bom te ouvir mesmo. Gente, muito obrigada. Eu vou encerrar até para a gente liberar a professora Rosa, coitada. Tchau, Rosa. Tchau, Miliane. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau.